Oi, gente, boa noite. Nós vamos iniciar agora mais uma live, né? Na verdade, deu um probleminha aqui. Boa noite, tudo bem? Vou esperar vocês entrarem. Hoje nós vamos falar sobre direitos na pandemia. A minha convidada entrou, é a doutora Cíntia, vou chamar ela. Vai ser muito útil, assim. Recebi muitas dúvidas. Oi, Olá, boa boa noite. noite, Que tudo bem? prazer estar aqui. Tudo bem, Jéssica? Olha, o prazer é meu, doutora Cíntia. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Me sinto lisonjeada com o convite de Tá me ouvindo contribuir. bem? Tô te ouvindo bem. Tá me Tô ouvindo mandando aqui o aviãozinho para todo mundo assistir, todo mundo ficar bem? ligadinho. Eu também mandei bastante. É, a doutora Cíntia é do Rio, né? Isso é. Na verdade, eu sou de Salvador, mas moro no Rio. Ah, já faz algum tempo já? Minha internet hoje não tá boa. Ah, Tá me é o ouvindo? horário. Agora eu tô, tá, tô ouvindo. Não Será que parou foi aqui, a não. minha que travou, Jéssica, ou foi a sua? Ah, deve ter travado. A minha tá. Tá Voltou? travando pra mim. Tá? Pra mim tá tranquilo. Tá me ouvindo? Quer... Tô ouvindo. Super Será que é a bem. minha internet ou é a sua que tá travando? A Oi, minha todo mundo que também. tá entrando. Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Escreve pra ela se você está. Que é Não, normal que não tô te ouvindo. Vou de faz? tá. Quer entrar de novo? Ela vai entrar de novo, gente. Aí, tá me ouvindo agora? Deu... ela vai entrar de novo, gente, de conexão. Deixa eu... Aí, deixa eu mandar pra ela. Isso. Acho que agora foi. Ai, tomara que a internet colabore hoje. Voltei. Aqui tá um Deu certo? frio. Eu acho que agora ficou bem, né? Tô te ouvindo bem. Não, aqui não parou, não. Tá tranquilo, mas vai dar certo. Teve uma live minha que eu quase não consegui fazer também. É esse Aí horário, era eu o. acho que a concorrência fica muito É, grande, aí todo mundo acaba é, caindo, né? mas vai Então, dar Jéssica, certo. que prazer estar aqui, hein? Que privilégio. Ai, o prazer Oi, foi todo mundo que nosso. está entrando. Obrigada, tá, pelo convite. Vamos bater um papo bem legal sobre direito. Vamos, vai ser muito. Olha, eu recebi tanto, eu acho que foi que eu mais recebi dúvidas, na verdade. Que bom. Eu vou, para quem não viu o que é o assunto, a doutora Cintia é advogada, e a gente vai falar um pouquinho dos direitos, né, com a pandemia, que cruza ali, né, que eu acho que tá muita gente com dúvida, né, tem muitas questões que também são novas para vocês, né? Isso, a gente está Então, num momento novo. eu acho que em todas as áreas, principalmente de direito, né? Porque isso atinge, assim, bem-estar da maioria, né? Doutora Cíntia, o que nós temos, assim, que saiu agora, assim, de concreto na lei sobre o Covid, né? Em relação aos direitos dos trabalhistas, consumidores, o que tem de novo? Então, primeiro, boa noite a todo mundo. Estou vendo a Núbia falando. Núbia também é uma querida advogada. E todo mundo que está presente aqui. Para quem não me conhece, eu sou advogada trabalhista e previdenciarista, né? Atuo nessas áreas. Mas a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada ramo, né? Um pouquinho do direito do consumidor. E aí a gente vai Uhum. mesclando a nossa atividade. Esse, como você já disse, Jéssica, esse é um momento muito novo, né? Até para o judiciário. O judiciário ele tem enfrentado um paradigma com novas causas de pedir, novos pedidos, e que nesse momento eles ainda estão descobrindo como se portar, né? A gente não sabe como é que vai ser o pós-pandemia, principalmente na justiça do trabalho, né? Que é a área do momento, que deu aquele boom.
como que a gente vai conseguir? Porque eu que advogo para o reclamante, me causa estranhez, porque eu não sei como é que vai estar a saúde financeira daquelas empresas, né? Nesse momento, a gente ainda está com muita instabilidade. Mas, assim, o governo, ele trouxe medidas para poder tentar amenizar os impactos dessa pandemia. Trouxe o auxílio emergencial, como é de conhecimento de muita gente, né? Que é para aqueles contribuintes individuais, aquelas pessoas que estão inscritas no MEI, né? E quem está desempregado, que é o benefício de R$ 600. E foram feitas algumas medidas provisórias, em especial a 927, a 936, que é o quê? O presidente, ele sanciona uma lei, né? Que não precisa, nesse momento, passar pelo Congresso Nacional. E durante 120 dias, aquela lei já começa a viger, que é no sentido de prever algumas alternativas para poder resguardar o emprego. O empresário, ele pode suspender o contrato de trabalho por até 60 dias e quem vai arcar esse valor é o Ministério da Economia. Pode reduzir os salários e reduzir a jornada de trabalho. E aí, quem vai complementar esse valor também é o Ministério da Economia. Pode antecipar os feriados, pode fazer um banco de horas. Por exemplo, o funcionário que está em casa sem trabalhar, a empresa está fechada, é como se estivesse contando o banco de horas para quando ele voltar, ele pagar essas horas que ele está em casa. Então, assim, são medidas emergenciais, né, que o governo fez para poder resguardar as relações de trabalho. Chegou até uma pergunta aqui para mim, na verdade chegou várias, até sobre esse assunto mesmo, que foi as últimas que chegaram. Que a quais trabalhadores essa medida se aplica? Então, a todos os trabalhadores, sempre a todos, não. Na verdade, existe uma limitação de salário, né? A MP, ela limitou o salário para a questão de redução de jornada de trabalho, redução de salário e suspensão do contrato de trabalho. Banco de horas, antecipação dos feriados, qualquer trabalhador. Mas para reduzir jornada de trabalho, reduzir salário ou suspender o contrato de trabalho por 60 dias, funcionários que ganham até R$ 3.100 ou quem ganha 2 vezes o teto da Previdência, que dá mais ou menos 12 mil e pouquinho. Então, se você ganha menos de R$ 3.100 ou mais de 12.100, você está enquadrada, tem o direito de suspender o contrato de trabalho. Se não, só pode ser feito, né? Quem está entre 3.100 e 12 mil e pouquinho, só pode ser feito através do sindicato, da categoria. Mas se você está dentro dessa margem que estipula a MP, você pode ser um contrato entre empregador e empregado sem precisar passar pelo sindicato. Entendi. E teve uma outra questão também que eles perguntaram para mim sobre as férias, né? Igual você comentou, pode dar as férias antecipadas, não é isso? Isso. Se o empregado, ele tem que concordar, ele precisa concordar ou não. Se o empregador, ele falou, ele tem que acatar. Então, algumas coisas, como telepresencial, trabalho telepresencial, a medida trouxe como imposição do empregador. O empregador pode dizer, olha, Jéssica, a partir de hoje, você está trabalhando de casa e eu vou te dar todo o suporte e você vai trabalhar de casa. As férias também. Nesse momento, não precisa de anuência do empregado. Por quê? O período aquisitivo das férias são 12 meses, né? Você trabalhou durante 12 meses, você tem direito a gozar de um mês de férias, dependendo da sua quantidade de faltas. O que a MP traz? É você antecipar as férias. Às vezes, o trabalhador ele não tem ainda o período aquisitivo de 12 meses, mas aí a gente pode antecipar as férias e ele cumpre quando terminar a pandemia. Entendeu? E o pagamento dessas férias também pode ser prorrogado. Por quê? Porque antes da pandemia, quando o funcionário saía de férias, o empregador tinha a obrigação de 2 dias antes dele sair de férias pagar o salário do mês seguinte e 1/3 sobre o salário. Mas agora, com a medida provisória, o empregador tem até o dia 20 de dezembro, né, que é quando vence a parcela do 13º para poder pagar essas férias. Então, assim, de qualquer forma, vai continuar pagando o salário normal
e esse um Normal. terço foi jogado para dezembro. Foi jogado para dezembro. Nossa, tem tanto que eu. Aqui, ó. Essa Que pergunta. bom, né? Pronto. Eu acho que as pessoas estão bem em dúvida. Que o empregado ele tem direito a manter o vale transporte, mesmo se ele estiver trabalhando como home office? Não, vale transporte não, né? Vale transporte, ele não é um benefício, né? A gente precisa entender o vale transporte como deslocamento. Se há deslocamento, há necessidade de pagamento de vale transporte. A partir do momento que o funcionário está em home office, não está tendo deslocamento casa-trabalho. Então, não tem necessidade de manter o vale transporte. É diferente de um auxílio alimentação, um plano de saúde, que são benefícios que não podem ser suspensos. Por quê? Porque o trabalhador está trabalhando mesmo em casa. Vai ter utilidade ali, né? Que vai ser usado, né, no caso. Isso, aí precisa. Pegando um gancho desse home office, por exemplo, se a empresa te coloca para trabalhar com home office e ela é obrigada a lhe dar o material para você estar trabalhando ali, ela tem que te dar essa estrutura, pelo menos, né? Exatamente, Isso está a cargo do empregador. Não é simplesmente colocar o funcionário em home office e não dar suporte para ele trabalhar. Precisa ver uma conexão de internet boa, precisa saber se tem computador ou não. Se não tiver computador, o empregador vai ceder, né, um material através de comodato, que é aquele empréstimo sem a necessidade de pagamento, e aí coloca na responsabilidade do empregado. Mas ele precisa oferecer suportes para poder o trabalhador desempenhar o serviço. Não é só você colocar aquele trabalhador em casa, dar a missão e não querem. Como é que ele vai desempenhar aquilo? Não tem nenhuma estrutura Então, ali para assim, trabalho, né? Até porque todo mundo foi pego de surpresa. Então, às vezes, a pessoa ela não tem condição ali de estar exercendo o que ela fazia na sua empresa, no seu escritório, né? Não tem como. isso, e às vezes também não tem obrigação, né? E às vezes não tem como. Ou um pacote, uma internet boa é custoso hoje, né? Um computador. Então, assim, o empregador, nesse momento, para exigir um home office, um teletrabalho, precisa dar suporte para o empregado trabalhar. Isso aí é uma das dúvidas que tinha aqui. Agora, doutora Cindy, que falaram aqui também, que me pediram, foi um pouco do lado do consumidor. Vou me arriscar. Mas, assim, até que foram perguntas, eu acho que até tá mais pertinentes, assim. Me perguntaram assim, ó, em relação. Teve uma moça, ela é doméstica, ela é obrigada a ir trabalhar? Então, vamos lá. Ela é doméstica, aí a gente precisa analisar a questão, o caso a caso, né? Doméstica, mas ela está dentro da área de risco? O primeiro passo é saber isso, né? Eu estou dentro da área de risco, eu sou uma idosa, eu tenho mais de 60 anos, ou eu tenho alguma doença pré-existente antes da pandemia, né? Ou cardíaca, alguma doença que pode ocasionar e que me faz estar dentro da zona de risco. Essas pessoas estão dispensadas, Aí vai caber do empregador a empatia, né? Precisa de empatia, você se colocar, o bom senso é você se colocar no lugar do outro. E aí é necessário usar os mecanismos que o governo, nesse momento, forneceu. Eu posso suspender o contrato de trabalho dessa doméstica. Eu posso diminuir a jornada de trabalho. Em vez dela vir todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, vem 2 vezes na semana. E aí vai muita questão do bom senso. Agora, assim, se ela não for parte do grupo de risco, e às vezes tem muita gente que dorme na casa do empregador, né? E aí ela também não pode se negar a trabalhar, entendeu? Eu acho que tem que ver também a situação de cada lugar, né? Se, igual você falou, né? Às vezes, igual assim, aqui em Passos, por exemplo, agora que começou a dar uns positivos, assim, a chegar, nós estamos com 17 casos, mais ou menos a gente tem um pouco mais de 100 mil habitantes. As lojas voltaram a funcionar com as medidas. Então, por exemplo, uma doméstica aqui, ela pode estar trabalhando, né? Com as medidas protetivas, claro, igual você falou. Cabe o bom senso dos dois lados, né? Nada que uma boa conversa, entrar no entendimento possa resolver, aqui né? Aqui no Rio a situação tá bem complicada. Nossa, muito complicada, difícil.
Então a gente tá na questão do isolamento mesmo aqui. Nenhuma loja está Uhum. funcionando, só os serviços essenciais. E assim, É, tá muito complicado. Muito complicado. O nível eu de conversei infectados aqui tá com. altíssimo. Eu fiz live com duas pessoas do Rio e elas falam assim, que na empresa delas, se tiver uma, duas funcionárias é muito, assim, porque não tem como, porque a maioria tem que pegar transporte, né? Então aí já vai para outro critério, né? Você já vai aplicar uma outra medida, né? Então tem que ver caso a caso É, mesmo, né? A zona de risco, exatamente. né? É Tem uma saber outra aqui olhar o também. caso, o pessoal, né? Identificar. Se aquela É, trabalhadora ela é da área de risco, ela pode ser uhum, dispensada assim, né? Até porque às vezes no é. transporte tem contato com muita gente, entendeu? Vai E caber. acaba trazendo para dentro da casa do próprio pegador também, né? É um Exatamente. risco para É. quem também, né? Até para quem está no isolamento, é. Eu Isso, conheço várias então, pessoas nesse momento não estão, dispensaram, né? Suspenderam o contrato de trabalho, porque essa pessoa também não precisa uhum. ficar sem receber, né? Não pode. E aí, suspenderam o contrato por 2 meses. Agora, esse contrato que está suspenso, ele tem estabilidade de mais 2 meses quando volta. O período da suspensão é o período correspondente à estabilidade. Então, ele não pode ser demitido Ah, naquele período. Entendeu? Essa entendi. suspensão garante estabilidade pelo mesmo período. Eu suspendi por até 60 dias. E aí, nesse Uhum. período, ficou suspenso. Quando voltar a trabalhar, tem estabilidade durante mais 60 dias. Eu suspendi mais 30 dias, o mesmo período, mais 30 dias de estabilidade. Ah, sim. Pelo menos elas ficam assim, guardadas, né? Eles ficam Isso, é. Doutora Valéria tá protegidos, né? aí, um beijo pra você. Tá comentando aqui, linda, linda. A gente sempre Tem faz uma live amiga sobre minha direito previdenciário. tem uma advogada amiga minha também que entrou aí. Que legal. Outra questão também que eu acho que eu vi muita gente perguntando, muita gente questionando até sobre caso de mensalidade de serviços comprados por contrato, por exemplo, van escolar, academia, que você paga com antecedência, né? Às vezes você até paga com antecedência, escola particular. E como que funciona, assim? Como que pode ser resolvido isso, né? Eles têm que continuar pagando se não estiver usando? Então, o contrato escolar, nós temos um advogado lá no escritório que ele é especialista em direito do consumidor. Ele até gravou um vídeo sobre isso. Então, o contrato escolar, ele garante o pagamento. Por quê? Porque as aulas estão sendo desempenhadas em modo EAD. Agora, Uhum. hoje, salvo engano, eu acho que foi hoje que eu estava lendo, aqui no Rio de Janeiro, a ALERJ, né, que é a Assembleia Legislativa, aprovou uma lei de 30%, da redução de 30% das mensalidades escolares. Então, é obrigatório agora uma redução mínima de 30% das mensalidades aqui no Rio. Na Bahia, salvo engano, já tinha algo no mesmo sentido, eu estava para aprovação. E aí vai depender de estado a estado. A Assembleia Legislativa ela pode legislar sobre isso e vai determinar. É, e a escola da minha filha, da creche da minha filha, teve o bom senso e reduziu logo no início. Já a escola do Uhum. meu filho não reduziu. Estava aguardando a aprovação da lei. Então, assim, vai depender do Estado, né? E do bom senso também da escola. Por quê? Porque por mais que haja manutenção daqueles funcionários, os professores estão dando aula, né? Eles precisam manter o pagamento Uhum. dos funcionários. Mas existe uma redução em taxas como energia, água, né? As crianças não É, estão usando as dependências da escola. Então, assim, justifica uma redução da mensalidade. Não significa que você precisa uhum. parar de pagar. É diferente Total. dos serviços de prestador de serviço, como o van escolar. Van você paga para usar. Então, se você não está Uhum. usando, você não precisa pagar. Entendeu? É, Academia, é. a gente fazia um pacote de academia, tá suspenso agora. Por quê? Porque não está existindo a prestação de serviço. E aí Uhum. dá uma pausa e aí volta quando, Uhum. quando Aí, terminar essa pandemia toda. Justifica, aí você não precisa pagar nenhum valor correspondente a esse período que você não usou, porque é prestação de serviço. uhum. Se não houve a prestação de serviço, não há necessidade de pagamento.
E esse negócio da escola é mesmo bom senso, porque acabam que eles diminuem esses custos, mas elas também alegam que, querendo ou não, tem professoras que vão lá para dar aula online, então acaba que às vezes teve que melhorar a internet, né? As professoras estão indo lá, então eu acho que é válido, né? Ter o desconto para a gente que é pai, né? E manter também um pouco da mensalidade para poder estar pagando também esses profissionais também, né? Porque Isso, senão também vai é. ser um outro problema, né? Então é Exatamente. E válido. essa escola, eu falo, a gente faz assessoria para uma escola e eu falei, os funcionários que, assim, da limpeza, funcionário que é necessário estar ali quando tem o funcionamento da escola, utiliza Uhum, agora o mecanismo da medida provisória, suspende esse contrato por um tempo, uhum. porque quem vai arcar com esse pagamento é o Ministério da Economia, e aí já é uma redução maior para a escola. Na escola de gastos, Reduz, exatamente. Se a professora ela tinha uma carga horária de 20 horas semanais, porque o tempo, pelo menos eu não conheço todas as escolas, mas o tempo da aula é Uhum, reduzido, né? Então, reduz a uhum. jornada de trabalho dessa professora e reduz o salário. Ao invés de ela trabalhar 20 horas semanais, ela trabalha 10 horas semanais e recebe metade do salário, entendeu? Então, assim, Uhum. existe mecanismo para poder manter aquele funcionário, mas não onerar tanto para os pais, porque existe também uma realidade de pais sem receber, É, né? e, é, não só a própria redução de salário, né? Que é o que mais está Isso, acontecendo agora. Então tem que ver os dois lados também, né? Senão não adianta, é, senão o pai não vai conseguir arcar com aquele compromisso e aí a escola não vai poder contar com aquele dinheiro, então é uma mão de dupla, assim, é uma, né, mão uma de via dupla dupla, mesmo, de mão uma dupla, via dupla, exatamente. né? Então tem Porque que ter, gente, é a realidade hoje, não tem como você querer que fique tudo, os pagamentos, né, fique tudo como era antes, porque a gente não não está é, recebendo como era antes, né? Então eu acho exatamente. que tem que ter bom senso Eu tenho mesmo. sempre Até falado para os clientes que eu tenho atendido, né? Principalmente para os empresários que estão desesperados, para ter uhum, empatia de verdade, para chegar para o funcionário e ser muito sincero. Nessa hora você precisa agir com muita sinceridade, porque uhum, assim é um momento novo. Se a empresa ela tinha uma boa saúde, ela vai sobreviver a essa crise, mas se ela já não vinha muito bem, que acho que é a aí maioria, né? Porque a gente é, estava passando por uma crise, assim, querendo ou não. A gente ainda tá. Eu falo porque eu tinha uma loja, mas eu fechei um pouco antes. Eu fechei para voltar para o jornalismo, mas já não estava mais aquela coisa. Tava ainda, todo mundo estava tendo as dificuldades, né? Então, assim, eu acho que são poucas aquelas que estavam preparadas com caixa para aguentar, mesmo são poucas, né? Então, eu pouquíssimas, acho que é. o próprio empregador e o empregado, agora eles não podem ver o vilão de cada um, assim, olhar, tornar o empregador inimigo, né? Ou vice-versa. Agora é hora de sentar e falar, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Né? Eu acho que não é a melhor forma, né? Eu acho que é a solução Na que a hora gente precisa tem. ter. Exatamente, é você ter empatia. Agora, não significa também que você vai deixar o funcionário de qualquer jeito. Eu tenho uma empresa de ônibus aqui É. que o transporte intermunicipal aqui ele está proibido, né? Entre cidades. Não sei, Uhum. salvo engano, não sei, ainda continua, mas logo no início estava proibido. E tinha uma empresa que ela só rodava intermunicipal, entre as cidades. E aí ela precisou paralisar os serviços dela. Foi gritando, não sei se estou trabalhando. E aí ela mandou todo mundo embora, não pagou rescisão. E quando Ai, liberou o FGTS, mas quando os funcionários foram ver, só tinha um mês depositado. Tinha funcionários de nossa. 3, 4 anos que elas já não estavam depositando no FGTS. E aí, você vê que ela usou de má fé, aproveitou uma pandemia, um momento que realmente é complicado, para demitir todo mundo, não pagar as verbas decisórias, né? Você vai pagar judicialmente, e deixou o funcionário desprovido. Porque, assim, Nossa. se eles estivessem depositando o FGTS no prazo correto, que é no mês subsequente ao trabalho, eles teriam como ter algo para respirar nesse momento até chegar a Pelo audiência. menos de Exato, imediato, né? de forma imediata. Não, Mas nem isso eles estavam fazendo. é Então, bem assim, é difícil, gente. muito complicado. E pior que a gente acha que não existe, e
tem muita gente que faz isso, né? Que É o que mais está aproveita, às vezes, tendo, é o que mais está tendo. Aproveita, às vezes antes, até pensava em fechar, mas não ficava assim esperando o melhor momento e o momento chegou, né? E Chegou, aí, Então, justificando, né, os erros através dessa questão da isso. pandemia. Mas uma empresa que já não deposita o FGTS há muitos meses atrás, assim, eu ainda não tive audiência. Eu recebi a primeira intimação Uhum. hoje de audiência, da minha primeira audiência virtual. E aí me deu um gás para poder voltar a trabalhar, porque esses trabalhadores estão precisando de ajuda, estão precisando Nossa, mais do que nunca. E aí eu preciso saber como é que o judiciário vai entender, como é que ele vai se portar, E, não, né? e até porque agora, para eles arrumarem um novo emprego, vai ser muito mais difícil, né? Porque Exata, agora ninguém está empregando praticamente, assim, exatamente. vai ser muito difícil. Então, é a única coisa que eles vão ter a chance de ter o que comer mesmo, né? É, E eu até falo assim, pegando o gancho disso, assim, de máfia. Bom, não sei, mas assim, igual esse auxílio. Eles depositam dinheiro, mas você não pode retirar. Gente, pobre não quer pagar a conta agora. Eles querem comer. Então, assim, é umas coisas assim que acontecem que a gente não não pode entende, retirar, né? não entendi. Como Porque o auxílio, ele, por exemplo, o auxílio caiu hoje, né? Só que você não consegue sacar. Você vai sacar só na próxima data que, que o governo colocou agora também de mês de aniversário. Por exemplo, quem é do mês de dezembro que recebeu o auxílio agora vai poder sacar só no dia 13 de junho. Ah, entendi. É porque tem que ter Entendeu? um cronograma, né? Um calendário. As Isso. agências da Caixa, elas não estão suportando, não estão. Não. Aqui, pelo menos, está um. Meu Deus do céu, durante dias as filas quilométricas, eles não se prepararam para. Sim. Não preparou de jeito nenhum. É complicado, né? Tem que ter muita paciência agora. Tem uma Tem pergunta uma aqui. Isso. Pode ler, Kelly, pode ler. Doutora, qual a sua opinião em relação a descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia? É Então, o que a gente. a gente estava tratando justamente sobre isso. Por quê? Existem alguns estados que já determinaram a redução da mensalidade, né? Aqui no Rio, a Alerj já aprovou 30% de desconto nas mensalidades. E aí vai depender do seu estado, não sei em qual estado você tá, para saber se a Minas, da Assembleia advogada aqui na cidade. Isso. daí, né? Se a Assembleia Uhum. Legislativa daí já legislou sobre esses descontos. Agora, é o que eu estava falando com a Jéssica. A gente precisa, a escola, tanto a escola quanto os pais precisam, nesse momento, ter o bom senso, né? A escola, ela está prestando serviço de um ensino à distância, então tem os custos para poder manter aquele ensino à distância, mas também tem algumas reduções. Em contrapartida, tem os pais que tiveram aumento na conta de luz, né? Aumento nas despesas de casa com aquela criança o tempo todo. Então, assim, precisa E ser a redução do mensurado. salário. E a redução do salário, exatamente. Então, isso precisa ser colocado na balança. Agora, a Alerj aqui no Rio, ele já determinou uma redução de 30% do valor das mensalidades para quem estuda na rede privada, Uhum. no mínimo, né? Tem uma outra pergunta sobre atraso de pagamento em contas que o estabelecimento estava fechado. Eles podem cobrar juros ou não? Então, assim, esses estabelecimentos fechados, mas eles deram outro meio para pagamento através de boleto ou só podia ser pago lá. É isso que a gente precisa ver. Tem que ver tudo isso, né? Exatamente, porque essas lojas que estão fechadas, que têm crediários, né? Elas ofertam um pagamento através de boleto. Se ele te deu outro meio para você pagar, não justifica o atraso. Mas se não deu Eu, outro meio, se era de forma exclusiva na loja, aí não. E tem alguns eu, bancos, né? Pode falar. Que não, eles estão pode falar. suspendendo o financiamento, né? Contrato de financiamento de carro e Uhum. financiamento de imóveis durante 2 meses. A Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, o BV, salvo engano, suspendeu. Então, assim, se você está com aquele contrato em dia,
você pode entrar em contato com o banco e pedir a suspensão. Eles vão suspender por até 60 dias e essas duas parcelas elas vão para o final do seu financiamento. Uhum. E eu falo assim, eu até tava vendo um negócio das lojas, parece que, eu não sei se foi uma Magazine Luiza ou a Casa Bahia, alguma dessas lojas grandes, que eles não cobraram juros, porque tem alguns carnês que às vezes a pessoa vai lá pagar, eu sei que, não sei se também forneciam boletos, mas eu sei que eles não cobraram juros. Eles É, deixaram até bem claro, assim. Eu não sei qual que foi uma dessas grandes, assim, que foi. Mas é igual eu falo, você mesmo falou, tem que ver se eles não deram um outro canal, né? Se tinha algum telefone disponível para entrar em contato. sempre se resguardar, né? É provar É, que você tentou falar com a loja. Se não tem boleto, ligar, entrar em contato com o 0800, mandar e-mail, para ter um meio de uhum, prova para o juiz ver a sua boa-fé. Se posteriormente é, tiver que ingressar com alguma ação judicial, a gente precisa provar que você tentou o pagamento, né? Tentou efetuar o pagamento e que realmente não conseguiu. Como é que eu faço isso, é, Cíntia? Anotando o protocolo de ligação, mandando e-mail para o saque da loja. Sempre tem, às vezes fica mais fácil, para poder comprovar a sua boa-fé naquele momento. e pelo que a gente está vendo, principalmente essas lojas maiores, que eu acho que quem mandou perguntar, acho que foi até falando delas. Eles estão tendo um bom entendimento, né? Eles estão, como que eu falo? Eles estão te dando opções, assim. Eles estão com boa fé, né? Vamos pôr assim. Então, eu acho que tudo que é conversado e perguntado, eu acho que eles vamos esclarecer, até porque pode ser que daqui uns dias feche de novo, igual aqui na minha cidade abriu, pode ser que daqui uns dias feche de novo. Então, eles estão orientando bem em relação a isso. Tem que ficar ligado, né? Tem que prestar atenção em tudo, porque Aqui, cada aqui, loja vai ter aqui uma ainda está tudo sentença, fechado. tudo fechado, né? E você acha que aí Nós vai estamos manter há ainda bastante? 68 dias, mais ou menos. É. Acho. E você acha Infelizmente, que né? vai Nossas manter? perspectivas para o mês de junho. A gente já São tem Paulo dois também. meses com o escritório fechado. E assim, as perspectivas só são piores. A gente não tem visto melhoras, né? Infelizmente. E Tem aí, uma. o impacto é muito grande nas relações de trabalho, em tudo, né? É, Porque tem uma moça do Rio que eu ia fazer uma live também, que é dona de uma loja aí no shopping. A gente desmarcou porque ela tá isolada, mas ela pegou mesmo assim. Ela foi numa entrega e ela ficou mal. Pegou, aí passou para ela, para o marido e para o filho, e ela ficou internada 10 dias. eu tive também, minha filha e meu marido também. Eu peguei também trabalhando. Sério? Nós tivemos também os três aqui em casa. Mas foi assim, mais tranquilo, Mais tranquilo a gente está em processo de recuperação de e recuperação, dando os resultados. Esse é um vírus que pega muito, com muita rapidez, né? muito Muito fácil. É isso que a pessoa tem, eu acho que é isso que todo mundo tem que entender. É muito fácil o contágio, né? E muito, eu muito falo que aqui na minha rápido. cidade não estão levando muito a sério, não. A Eles gente só não. costuma levar a sério quando acontece com a gente. Quando passa, Eu falei que aqui vai levar a sério na hora que pegar um nome conhecido, sabe? Cidade pequena é assim. exatamente. Na hora que alguém Quando deixa de ser conhecido estatística e a estatística passa a ser você. Ou passa a algum ser familiar nome seu. Aí a gente é, começa a levar a sério. Até porque eu era uma das pessoas que eram um pouco contra o isolamento, porque a gente está com dois escritórios, todos dois fechados, e tanta gente, nossa, precisando da justiça uhum. e sem auxílio. E aí eu tava imaginando o impacto disso, ainda me dói muito o coração, mas depois que eu contraí a doença, eu vi a importância, né? Vi que esse vírus ele não é brincadeira, ele não tá para brincadeira. E o contágio é E você muito rápido. contraiu trabalhando fora de casa ou Contrair na rua, na, provavelmente com cliente. é, É. E aí a e gente como que precisa tá ter sendo cuidado. as audiências? Tá tendo, não? Não, os Você falou prazos que costuma virtual online, não é? Parece? vão começar a ser online. Aqui no seu trabalho, os prazos são suspensos até o dia 31/5. Então, é o período da gente se readaptar, né, a essa Uhum. questão. Então, não tá tendo audiência. E todos os atendimentos que eu tenho feito só por telefone ou por chamada de vídeo. E você deve estar tendo muita procura, né? Porque É, tá no meio do um furacão, assim.
né? A gente não sabe como é que vai ser posteriormente, né? Depois que isso tudo passar, como é que a Justiça do Trabalho vai se comportar. Porque a gente está distribuindo ação, eu estou dando entrada nos processos. Agora, como é que vai ser o andamento só depois? Só depois para a gente E sentir. sobre essa medida provisória, ela tem data, assim? Não. Vai ter. Não, Vai ter então, a medida provisória ela dura até 120 dias, se não for recepcionada pelo Congresso, tá? Precisa ser Uhum. votado e aceito pelo Congresso Nacional. Mas assim, a partir da data da sua publicação, ela já entra em vigor, né? Já tá Uhum. valendo. Então, assim, quem contratou e suspendeu o contrato de trabalho, isso tudo, Uhum. durante a vigência da medida provisória, é válido. Certo. Tem uma última aqui para entrar, deixa eu só achar, é porque foi tanto e eu fiz muita coisa. Acho que, deixa eu ver, acho que eu achei aqui. Ah, tá. Sobre, também de consumidor, sobre mercadorias de troca, se eles podem estender, eles são obrigados a estender a data. Acredito que não, né? Porque Então, porque assim, troca ela é feita pelo Código a do loja não é obrigada, Consumidor, né? a loja só é obrigada em caso de defeito, né? E aí tem prazo de 90 dias para troca. Se Uhum. o seu produto que você comprou, adquiriu, deu defeito, nesse período você está resguardado. E a loja está fechada, se tem CPI para estar fechada, você vai entrar em contato, tentar entrar em contato com o saque da loja, mandar um e-mail para demonstrar a sua boa-fé. Olha, Uhum. meu É a produto mesma coisa com a quebrou. Exatamente. Agora sim, isso não é válido para eu comprei uma roupa, a roupa não serviu, ou eu queria um tamanho menor, eu queria uma cor diferente. Aí vai depender da. Exatamente, quem vai determinar é a loja. Por quê? Porque não existe a obrigatoriedade de troca. Nesse caso, entendeu? certo. Uhum. Tô vendo aqui, eu acho que eu fiz todas. Toda. Teve várias. Né, porque foram bastante. É porque muitas também fizeram um pouquinho meio que repetidas, Meio assim. repetidas, né? Mas é isso, Aqui a também gente fala, tem pode uma falar. que falando, mas eu acho que a gente já respondeu. Para escolas presenciais, não, na verdade acho que não. Para escolas presenciais que oferecem serviço, que estão oferecendo serviço EAD, o consumidor é obrigado a aceitar as condições ou pode ter o dinheiro de volta? Então, você pode. Eu tô com uma grande conhecida que ela tá com esse problema. Por quê? Porque o filho dela não tem concentração nas aulas online, aula Uhum. virtual, né? E aí ela procurou a escola e existe uma determinação do Ministério da Educação que fala que a mudança de uma escola para outra, ou a retirada daquele aluno daquela escola, o aluno precisa estar matriculado em uma outra. Então, assim, a Ah, escola só autorizou, até não tem problema com relação à questão de tirar o aluno, mas precisa ter uhum. a garantia que esse aluno vai continuar estudando, entendeu? Só que É como porque é muitas obrigado, escolas né? é Tem que obrigatório, estar isso não precisa matriculado. estar matriculado Obrigatório. na escola. Então, assim, Uhum. pode haver o cancelamento daquela matrícula, mas essa criança não pode ficar sem estudar, entendeu? Uhum. Você tem que dar uma garantia, né? Existe a obrigação de mantê-lo em alguma escola, tanto particular ou público, mas ele precisa estar estudando. Uhum. Não, certo. Acho que pelo nome do dinheiro. Eu acho que é isso. E eu queria, doutora, assim, tipo, a gente finalizar, se você deixasse uma dica, uma mensagem sobre tudo que a gente falou, assim, o que, que é o melhor ser feito, né? O Acho que dá melhor a ser um. feito nesse momento, Jéssica, é buscar informação, né? Buscar procurar um profissional de qualidade para poder te orientar, você que é empresário, é, ter a boa fé, né? Ter empatia. Nesse momento é muito necessário a gente se colocar no lugar do outro, entender a necessidade, a real necessidade, né? Da outra pessoa e se resguardar. Tudo que for feito, eu sempre falo, tanto para os meus clientes, para os empresários, não fazer nada de boca, se resguardar. Eu preciso trocar um aparelho que vai com defeito. Eu vou mandar um e-mail para poder resguardar que naquele prazo eu entrei em contato com a empresa, mas a Uhum. assistência técnica estava fechada. Entendeu? Então, assim, não fazer nada por fazer. Fazer de uma forma que a gente possa provar lá no futuro que existiu Provar, uma né? boa fé. E ter E protocolo empatia. a gente tem mania de nem anotar, né? Isso Tem é esse velho fundamental. hábito de Exatamente. não Mas anotar. nesse momento a gente precisa se resguardar.
Porque lá na frente o juiz vai perguntar, ué, mas você tentou trocar? Entrou em contato? Porque às vezes tem alguma assistência técnica que pode estar até funcionando. Mas às vezes as pessoas têm preguiça de procurar, né? Então, assim, tem que ter muita cautela, muito cuidado. Até porque a gente ainda não sabe como o judiciário vai passar, né? A Como que ele ver vai os ver conflitos isso, né? pós-pandemia, exatamente. Então, assim, a gente precisa agir de boa fé nesse momento, ainda mais, para poder Eu acho que ter êxito lá ambos na lados, frente. né? É. E ter De ambos empatia, né? Eu lados. falo o tempo todo, empatia acho que é a palavra que eu tenho mais usado nesse momento. Porque você Mas eu acho precisa que é realmente se colocar no lugar do outro nesse momento, ainda Eu acho que mais. é a hora, né? Essa palavra, eu acho que é a hora que a gente está vivendo, né? Exatamente. Sempre na parte igual a gente está conversando sobre empresa, sobre o empregador, sobre a área, sobre mesmo de saúde mesmo, um ajudando o outro. Então eu acho que agora é o pensar no outro, né? Não adianta É. você querer ganhar em cima do outro, porque não é. Acho que a gente está Não é o passando por isso. momento, né? Exatamente. Né? Eu acho que tudo é um propósito. Acho que isso não veio pra gente, ó, vocês param um pouquinho, vamos olhar Repensa um a pouco, vida né? um pouco, repensa os valores, Os valores. reveja como é bom ficar com a família, né? E aí Uhum. vai dar um gás para poder a gente voltar. De verdade. É, eu acho que é isso. Obrigada Ai, pelo eu convite, queria viu? muito agradecer, viu? Foi muito esclarecedor. Teve umas pessoas que mandaram as perguntas que não ia conseguir chegar para assistir a tempo, mas aí, como eu deixo no IGTV, então tem alguns que mandaram para poder rever a nossa conversa. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a confiança no meu trabalho, né? E quero dizer que é sempre bom a gente trocar, né? Ideias. Estou à disposição para quando Informações. precisar. Tá bom? Pode deixar, a gente vai conversar de novo. Obrigada a Muito todo mundo obrigada. aí que está assistindo a gente. Tchau, Deus gente. te abençoe. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.